Bom, pessoal, todo mundo acompanhou no domingo, né, a matéria do Fantástico sobre aquele menino que invadiu dezenas de condomínios, não só em São Paulo, mas no país inteiro. E todo mundo se assustou com a facilidade que ele acessou os condomínios e com a expertise dele, né, em encontrar famílias e apartamentos com joia, com relógio caro. E só nesses últimos eventos criminosos que ele cometeu, ele arrecadou mais de 30 milhões de reais. Então, realmente, é um menino esperto. E nessa matéria ficou muito clara a fragilidade, né, da segurança dos prédios, fragilidade que a gente sabe que acompanha, às vezes, a rotina das pessoas, acompanha as empresas. E aí, hoje, a gente reuniu aqui na RS Serviços alguns especialistas. Então, a gente está com o Neves e com o Beni. Ambos estão há mais de 20 anos nessa área de consultoria em segurança, de projetos de segurança. E o Renato, que contrata as seguranças, né, para alocar nos clientes. Então, estou aqui com os três para a gente discutir um pouquinho tudo que a gente viu no domingo. E, basicamente, né, para a gente não repetir o que todo mundo está falando, a gente dá dicas para o dia a dia, do que as pessoas podem fazer para, na sua rotina, não se colocar em risco. Então, Beni, Neves, bem-vindos, obrigado aí pelo bate-papo conosco. E vou começar pelo Neves. Neves, 2, 3 dicas simples para a segurança não só dos condomínios, mas das famílias, das empresas, dicas simples que a gente pode usar amanhã já. Poxa, obrigado. E é importante a gente falar de segurança de forma estruturada e dicas que sejam aplicadas muito rapidamente. A gente vê hoje o mundo está muito instantâneo, né? E por que não falar das redes sociais? A gente vê às vezes que as pessoas estão numa experiência, seja num restaurante, seja numa academia, seja num parque, e posta imediatamente para compartilhar ali aquela experiência que está tendo. Isso, além de ser muito perigoso, traz um risco potencial para a família sem necessidade. Vai postar? Posta, mas não precisa ser naquele momento, dá para postar em momento futuro. A gente vê também o uso de celular e quantos casos a gente tem visto aqui em São Paulo e também no Brasil de telefones com alto valor aquisitivo e a pessoa falando no telefone muito até despreparada, desatenta, né? Infelizmente, a gente precisa de ter cuidados adicionais. E até mesmo... Ô Neves, deixa eu te provocar um pouquinho. Claro. Isso que você está falando serve para a família abastada, que não pode falar onde está, porque tem risco de sequestro, porque às vezes está com um relógio caro no pulso. Mas essa dica serve também para quem não tem patrimônio. Puxa vida, eu não tenho patrimônio, eu não tenho medo de ser assaltado, eu posso postar onde eu estou em tempo real, porque não tem nada para me roubar. Essa dica serve também para essas pessoas? Serve também. Hoje a gente já não fala mais só de família abastada, né? Hoje a gente vê pessoas ali furtando, roubando e ameaçando pessoas por um simples vontade de fazer. Ou gente perdendo a vida por celular, celular, né? E a gente vê ali muitas ocasiões em que pessoas que investem muito dinheiro, que não vêm de uma família abastada, mas que pela necessidade ou até vontade de ter algo além, acaba se colocando num risco de forma desnecessária. E vida, não importa se é do magnata ou da pessoa mais simples, vida é vida. Ô Beni, a gente estava almoçando agora há pouco e você me falou uma coisa que eu inicialmente não concordei e agora eu estou pensando, acho que você tem razão. Você me disse o seguinte, que a nossa segurança, né, ela 10% talvez é um mix de sorte, talvez é um mix ali de circunstância, mas os outros 90% você disse que é pura prevenção. É isso mesmo? É isso mesmo. Márcio, eu gosto de desmistificar o assunto de segurança pessoal. Quando você fala o termo segurança pessoal, isso remete a andar de carro blindado, a ter seguranças armados fazendo escolta, aquela estrutura enorme de segurança, e isso está errado. O conceito de segurança pessoal serve para todo mundo. Então, a partir da hora que você colocou um portão na tua casa, que você não deu carona, como o vídeo mostra, né?
deu carona para alguém que queria entrar junto com você no condomínio e você, olha, me desculpa, mas eu vou fechar o portão, você tem que se identificar na portaria. Você está cuidando da sua segurança pessoal e você está cuidando da segurança patrimonial, do patrimônio do prédio e a segurança de todos que estão ali. Então a gente tem que pensar na segurança de uma forma mais ampla. E a segurança pessoal, não achar que são só aqueles executivos, aquelas pessoas milionárias que têm direito a pensar em segurança pessoal. Qualquer um pode pensar em segurança pessoal, você esconder o seu celular, fechar o vidro do carro, tomar cuidado com bolsa em transporte público, não deixar nas costas, colocar na frente a bolsa, onde você consegue ver se alguém vai tentar acessar um zíper, um bolso lateral. Tudo isso, claro, você está cuidando ali do teu celular, da tua bolsa, do teu dinheiro, da tua carteira, mas acima de tudo isso, você está cuidando da segurança pessoal. Claro. Porque o bem você acaba, né? A gente fica triste, chateado, mas você acaba repondo. Mas, acima de tudo, e o mais importante é a gente preservar a vida. E é só essa parte do telefone. Muitas vezes, como você falou, eu também oriento aqui sempre os amigos, olha, deixa o telefone no bolso, se é bolsa, deixa no carro, no banco de trás, né, embaixo. Mas hoje nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas gostam de caminhar, como o Márcio. O Márcio gosta de caminhar bastante. E eu falo muito isso pro Márcio, fone de ouvido. Muitas vezes teu telefone está no bolso, só que o fone de ouvido... Ele está entregando, que está. O que você tem no bolso. Então você tem que tomar muito cuidado. E eu entendo que muitas vezes você fala com a pessoa assim, pô, mas como que aconteceu isso? Não sei, pô. Eu sempre tomei cuidado com a minha segurança. Nós somos previsíveis. Nós somos previsíveis. E os comportamentos se repetem. E são hábitos. E aí você tem ali uma agenda. Eu sei que horas que o Márcio sai para tomar café. Eu sei que horas que o Márcio vai à academia. Eu sei que horas que ele pega a filha dele na escola. São esses cuidados que nós achamos que temos esses cuidados e não temos. Ô Beni, mas nisso que o Renato está falando, qual é a linha que divide a prevenção da neura? Porque eu preciso tomar café na padaria, eu preciso pegar minha filha na escola, eu preciso rotineiramente tocar minha vida. Qual é a linha? Eu sei que é uma linha bem tênue, tá? Que divide prevenção versus neura mesmo com segurança. Porque tem gente que não consegue minimamente viver porque a pessoa vive em pânico. E a gente entende que a gente mora em São Paulo, mas como que a gente talvez modula isso, regula isso? Boa pergunta, Márcio. Tem um passo antes que a gente tem que entender, uma balança entre segurança e conforto. Né? Toda vez que a gente aumenta o nosso nível de segurança, a gente tem que abrir mão de certo conforto. Então, eu adoraria, por exemplo, andar com as janelas do meu carro abertas, porque eu gosto de tomar um vento e tal, não sei o que lá. Então, eu abro mão desse conforto, eu deixo as janelas fechadas, eu tenho aquela película anti-vandalismo no meu carro, então eu abro mão desse conforto em nome da segurança. Tá? A neura, ela tem que ser principalmente para o pós. Então, assim, eu vou tomar os cuidados, eu vou agir na prevenção. A estatística que você trouxe de 90% de prevenção, ela é correta, tá? Isso é dados da Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com a neura no pós, quer dizer, no trauma. Então, assim, mesmo que eu tome todos os cuidados, eu estou correndo o risco de que algo aconteça comigo. Pode ser que vão roubar meu celular, pode ser que vão roubar uma aliança, pode acontecer. Eu, neste momento, não posso entrar em pânico ou em choque, que são os dois resultados de uma reação normal humana após um trauma. Né? Ou você vai entrar em pânico, você não vai saber o que fazer, ou choque que você vai travar, você não consegue sair do lugar. Então, a neura, né, esse termo neura, a gente tem que tomar cuidado principalmente no pós-trauma, no pós-evento. Então, a gente trabalha no preventivo, a gente toma todo cuidado, sabendo que não é 100% garantido, não existe segurança 100%. A segurança do presidente dos Estados Unidos, que é tida como a melhor segurança do mundo, ou do primeiro-ministro de Israel, que hoje tá na mídia, e a gente vê ali com as questões de guerra e tal, os cuidados que eles têm com a segurança, não é 100%. Não é 100%. Então imagina a nossa segurança, né? A segurança das pessoas comuns,
Não é 100%. Então a gente tem que trabalhar na prevenção, 90% é prevenção. Acontecendo, a gente tem que tomar cuidado com a neura para falar, ok, foi só um celular, foi só uma aliança tal, estou bem, estou tranquilo, vou tocar minha vida adiante. Isso é importante. E Renato, você que tem uma empresa que trabalha com isso, e a gente sabe que segurança, quando ela é muito ostensiva, ela de certa forma assusta um pouco as pessoas, mas às vezes é necessário ser ostensivo. Mas eu sempre ouvi uma coisa, é um ditado popular, né? Acho que é um ditado popular, ou é uma sabedoria popular, ou é baboseira. Vocês que vão me dizer, você que vai me falar. Eu sempre falei assim, Márcio, eu sempre ouvi dizer, Márcio, o bandido, ele percebe a atitude de quem está com medo. Se você ficar altivo, se você tiver uma postura altiva, se você mostrar que você está seguro, ele não vai em você, ele vai no outro. Isso é lenda, né? Não, é verdade. Porque é a postura, quando nós falamos do segurança, é a postura do segurança. Do outro lado da calçada tem o marginal. Se eu estou lá no celular, estou distraído, o marginal fala, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Se eu estou lá, olhando, mesmo às vezes encarando o marginal, eu estou apresentando para ele que assim, ó, opa, estou aqui. E eu acho que o Neves concorda bastante comigo, e eu entro, Márcio, no que o Beni falou. Se você, infelizmente, passou por uma ocorrência, o que você tem que aprender com a ocorrência é qual foi o gatilho para ter a ocorrência. O que você bobeou ali que deu a ocorrência. Mas só voltando nessa parte da postura, do comportamento, isso não é nem com segurança. Nem eu ando com segurança, não é meu segurança só que está fazendo minha segurança. Eu faço minha segurança. E as pessoas, como você falou, hoje não é a classe econômica. Hoje é a pessoa mais simples, se ela tem postura, como o Beni falou, ela está lá no metrô com a mochila dela aqui na frente, né, abraçada, o marginal está percebendo que aquela pessoa está atenta. Agora, como o Neves falou, eu saio ali na rua, eu quero no Instagram colocar tudo o que está acontecendo e filmando tudo, a sua chance de ter ali o celular roubado é quase que 100%, não é, Neves? Eu conduzi algumas operações de celebridades, pilotos e algumas coisas ao longo da minha jornada. E eu sempre coloquei que a segurança pessoal é importante ser feita da seguinte maneira: próximo o suficiente para proteger, mas afastado o necessário para não incomodar. E eu acho que se a gente tiver esse equilíbrio, faz muito bem. E aí, a gente estava discutindo aqui no almoço sobre sorte, né? E eu concordo com os dois. Eu também acho que tem sorte, né? Ou falta de sorte. Mas você vai, eu vou falar e você vai concordar comigo. Para mim, sorte é uma combinação de estar preparado no momento certo. Então, a falta dela é não estar preparado e estar no momento errado. Uma coisa compensa a outra. Se a gente juntar as duas, aí eu considero sorte. O Beni. Eu tô com os dois. Não, tá bom. Eu tô com os dois. Você foi habilidoso, né? O Beni, nas matérias todas que a gente faz sobre segurança, nos condomínios em especial, e pode ser condomínio de milionário ou condomínio mais simples, pouco importa, a gente sempre fala que tem um tripé. Depende de funcionários bem treinados, e é dureza. Depende de tecnologia, que aí é o suporte que o funcionário tem para conseguir fazer um bom trabalho. E o terceiro ponto é o comportamento do morador em não fragilizar as regras que ele mesmo criou para a segurança dele. E aí que eu te pergunto, nos condomínios em que o comportamento depende individualmente de cada morador, para a gente conseguir coletivamente ter a segurança que a gente almeja, qual que é a dificuldade, na sua opinião, e que demonstra e denota, né, a facilidade que o bandido entrou sem violência? Ele não chutou nenhum portão, ele não empurrou nenhum portão, ele entrou pela porta da frente, às vezes convidado pelo morador, por favor. Como que você enxerga esse cenário de que as pessoas investem num apartamento caro, investem em tecnologia, investem no porteiro, no projeto de segurança, mas fragilizam no comportamento? Como que você enxerga esse cenário? Acho que o ser humano, de uma forma geral, Márcio, ele tem uma dificuldade em pensar em comunidade. Quando você vive num condomínio, você está numa comunidade. Você compartilha contas,
você compartilha os prazeres, né? Às vezes de comemorar uma festa, alguma coisa, o teu vizinho passa ali e vê que você está dando um aniversário, um churrasco, alguma coisa assim, eu trocou de carro, né? O meu vizinho, troquei de carro, vem ver meu carro novo. Então, você tem uma comunidade que tem que se relacionar. E quando a gente fala esse relacionamento, ele fala esse relacionamento onde um deve ajudar o outro pro bem e pro mal. Então, eu sei, meu vizinho está passando mal, eu vou lá ajudar ele. Então, assim, vamos trazer para a segurança, para a nossa realidade de segurança. A partir da hora que, por exemplo, eu grito com o porteiro, eu estou mandando, abre essa porta, eu pago o condomínio, eu pago o teu salário, isso, não sei o que lá, você está prejudicando a sua segurança e você está prejudicando de toda a comunidade, de todo o prédio, de todos os condôminos que estão lá. Né? Então, a participação, a colaboração e entender que todos os condôminos, assim como a parte de segurança pessoal, todos têm que fazer a sua parte. Não adianta eu delegar lá e falar assim, não, a segurança é responsabilidade do porteiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Você é peça essencial e importante na segurança do condomínio. Porque você pode ser uma fragilidade. A gente teve aquele condomínio em Higienópolis que sofreu um assalto e o carro foi clonado, eles abriram o primeiro portão com uma tag, o segundo portão tinha um reconhecimento facial e esse reconhecimento facial não abriu o rosto do bandido, obviamente, né? E o bandido, sabendo da fragilidade, ele começou a gritar com o porteiro, abre aqui, eu tô mandando, eu moro aqui, e começou a gritar e colocar ali uma banca, e o porteiro, porque provavelmente isso já aconteceu outras vezes com outros condôminos, ele pensou no ele emprego falou, dele. Poxa vida, eu preciso garantir aqui o meu emprego. E ele foi lá e apertou o botão e abriu o segundo portão. Tá? Então aqui a gente vê o tamanho da importância da colaboração de todos os condôminos, falando, poxa, se um portão não abriu, deixa o porteiro vir, deixa ele vir verificar que sou eu mesmo, quem está dentro do meu carro, se de repente eu não sofri alguma coisa lá na rua e estou trazendo o bandido para dentro do prédio. Então deixa o porteiro bem preparado, bem treinado, desempenhar a função dele. É importante isso. É nesse sentido que todo mundo colabora para a segurança dessa comunidade. Ontem, consciência de segurança. Ontem, fazendo uma matéria sobre esse assunto que vai repercutir a semana, o mês inteiro, talvez o ano inteiro, eu escutei duas palavrinhas que eu não utilizava no meu repertório sobre segurança. Eu não sou um especialista em segurança igual vocês, mas eu estou no dia a dia dos prédios, então um pouquinho eu preciso entender. E aí duas palavrinhas que foram ditas ontem que eu falei, eu vou começar a usar em todas as minhas apresentações sobre segurança, porque eu acho que elas são geniais. Primeiro, o Renan, que é o nosso responsável na RS por tecnologia, ele falou, Márcio, hoje o segredo é criar camadas de segurança. São as barreiras. Que antigamente a gente falava barreira, obstáculo, ele falou camadas. E eu entendi exatamente. Você tem a primeira camada, que pode ser facial, você tem a segunda camada, que é o porteiro te reconhecendo e apertando um botão. Perfeito. Talvez você tenha uma terceira camada no elevador, que é a biometria, que já foi uma fortuna no passado, hoje não é mais caro. E quando você pensa, desculpa te interromper, Márcio, mas quando você pensa num sistema de segurança, se você quiser melhorar a tua segurança, você tem que adicionar camadas. Eu achei isso... Então essa... Nossa, então, mas daí você achei pegando... fácil de explicar, Renato. Mas você pegando aí as camadas, né? Ou seja, você vai estar criando camadas para você estar cada vez mais protegendo o seu patrimônio. Seja uma empresa, seja um condomínio, um negócio. Né? Perfeito. Mas, sabe o efeito dominó? Tudo isso cai quando o morador, ou então o seu cliente, membro ali da empresa, não respeita os processos. É isso. O Neves, eu falo assim, Neves, no mercado corporativo, e isso do mercado corporativo, nós vamos para o imobiliário também, são profissionais bem treinados, processos rigorosos, porque comodidade e segurança não são amigas, né? E a questão de tecnologia. Só que tudo isso, em qualquer ambiente, depende muito de quem está dentro. Sejam moradores, sejam membros de uma empresa. Se é lá dentro as pessoas não tiverem essa consciência que a segurança começa por nós, todas essas camadas que o Márcio comentou vai por terra. Mas há uma forma de trabalhar ainda no condomínio que é a automatização.
Então, quanto mais os processos estão automáticos, automatizados, menos dependa da vontade do ser humano, eu acho que são camadas que ficam mais fortalecidas. Acredito que o porteiro tem que ser a última camada, porque ele, nesse sistema, ele é mais vulnerável, porque ele tem a escolha. O sistema não te dá a escolha. O sistema ele é binário, é 0 e 1. Né? Se não autenticar aquela abertura, você pode gritar com ele, pode espernear, buzinar. Então aí vai para a segunda palavrinha, que eu nunca tinha utilizado para segurança, que, puxa, me encantou ontem, respaldo. O síndico precisa respaldar o porteiro. Falar, você pode agir assim, você vai ganhar parabéns. Eu te dou o respaldo, eu te dou a força, eu te dou a credibilidade necessária para você fazer isso e os moradores vão adorar. Eu te dou autoridade para você fazer isso, isso. Que é o que a gente nunca consegue ver nos condomínios, porque o cara toma carteirada o tempo todo. E aí ele pensa no emprego dele, ele também uma hora ele fica de saco cheio e fala, quer saber? Então, respaldar o cara, eu acho que é o caminho. Mas vamos ao gatilho do problema. Uma quadrilha, ela entra numa empresa se ela sabe que lá tem algo de muito valor. Uma quadrilha, ou então esse jovem, entra naquele condomínio se tem certeza que lá tem um apartamento que tem Rolex, tem isso, aquilo. Aí nós vamos lá no gatilho. Qual que é o gatilho? A informação, ela nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí são as dicas que nós passamos. O Neves falou bastante sobre redes sociais. Pós-pandemia, nós estamos todos nas redes sociais. E algumas pessoas naquela disputa de eu tenho que aparecer mais. Eu comprei um relógio bonito, eu já vou colocar, que eu estou no shopping tal, eu já acabei de comprar. Na hora, às vezes na live. Outras situações de você claramente passar a sua rotina. Agora estou na academia, agora estou jogando tênis, agora estou no restaurante. Qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer condomínio acaba aumentando o seu risco pela exposição. Porque esse rapaz aí, esse marginal, né? De quantos anos? 17 agora. 17 Começou anos. com 9. Um especialista. Ele estudou, ele entrou nesses condomínios com a certeza absoluta que teria sucesso. E aí aquela parte que nós passamos, né? Que nós mexemos muito com segurança, nós falamos, né, com os VIPs. Olha, sua esposa vai na manicure, cuidado com o que ela fala, porque às vezes não é a manicure que tem qualquer intenção, só que ela mora em um lugar que ela vai comentar sobre o que aconteceu ali. E aí nasce o problema. Então, é que eu falo, nós precisamos tomar cuidado no que acaba alimentando a vontade da quadrilha de entrar num condomínio, numa empresa. Né? Você sabe que há pouco tempo atrás, Renato, o que você está falando faz total sentido. Eu atendi 2 pessoas que tiveram a residência furtada. Então, quando elas não estavam lá, os bandidos entraram e fizeram a limpa. Né? Uma é uma blogueira e outra é uma celebridade. As duas, elas estavam fora do país quando invadiram a residência delas. E aí, como é que os bandidos sabiam que poderiam entrar na casa e não ia ter resistência? Porque elas publicaram nas redes sociais. Olha, acabei de chegar aqui em outro país. Então, eles sabiam que pelo menos tinha 10 horas de distância para a pessoa retornar ali para a casa dela. Então, ela sabia que a casa estava livre, estava liberada, estava vazia e que ela podia entrar e furtar tranquilamente. E isso já é a minha dúvida. É se isso informação. Mas se isso já não entra na neura. Porque você imagina, é uma blogueira ou uma celebridade. As pessoas querem saber o que ela está fazendo, onde ela está. Existe forma de fazer isso. Ela vive disso. Existe forma correta. Eu trabalho com consultoria para famílias poderosas, bilionárias e tal. Então, existem formas corretas dessas famílias fazerem isso sem expor em tempo real. Tá? Uma dica rápida que a gente pode dar aqui, até para a gente enriquecer o material, é assim... Sempre publicar, você não pode deixar de publicar, porque faz parte do teu trabalho, essa exposição faz parte, mas você publica depois. Então você fala assim, ontem estive aqui em Nova York.
Ninguém sabe se você já ainda voltou, está, se você já voltou, quando é que você volta, se você vai para outro país e tal, não sei o que lá. Vão saber que você foi do mesmo Você jeito. sabe, você colocou, você fez a exposição, você gerou material, você se colocou em evidência e tal, você cumpriu aquilo que é o objetivo da rede social, E mas se eu você der uma- não abriu mão da sua segurança. E se essa pessoa dá uma mensagem assim para confundir o ladrão? Então ela fala assim: olha, eu tô aqui em Nova York, acabei de chegar, tá um frio danado, como eu amo essa cidade. Inclusive, mãe, pai, vocês que estão em casa, obrigado por cuidar da minha casa enquanto eu tô fora. Ó, cuida direitinho aí do meu cachorro, dá um somebody love. Vai. Isso é recomendável ou não? Eu não gosto, tá? Não? Existem especialistas e profissionais que recomendam, tá? Eu não gosto. Eu nunca gostei de menosprezar. Sun Tzu já falava isso, né? Não menospreze o seu inimigo. É a arte da né? guerra, Arte né? da guerra. Então, não menospreze o seu inimigo. A carteira do bandido, o celular do bandido, inventar que tem alguém cuidando da tua casa enquanto você está viajando, isso é você querer enganar o bandido. O bandido não é burro. Quer dizer, ele é, até certo ponto, senão ele não seria bandido. Mas ele não é burro, e quando o bandido se sente enganado, as reações são piores. O Benny, bandido é preguiçoso? Ele é... Eu acho que em certo ponto da vida ele foi preguiçoso, porque dá trabalho. Esse menino, por exemplo, como a gente comentou, ele estudou, ele foi nos condomínios, ele passava antes, ele visitava, ele olhava, ele sabia a hora da troca da segurança, onde tinha câmera, onde não tinha, aonde ali ele podia forçar o portão e ele conseguia Por que eu te entrar. perguntei isso? Então ele tem um trabalho por trás Conversando, disso. conversando com o delegado falou: Márcio, essa história de que bandido é preguiçoso, o bandido vai na facilidade, talvez ali num roubo pontual. Não dá pra colocar todo mundo na mesma... Mas o delegado falou que não. Eles têm prazer em estudar ali o lugar, eles planejam. Quanto mais qualificado o crime, menos vagabundo é o bandido. Tá bom. Caramba. Gente, agora para fechar nosso bate-papo, e a gente misturou todos os assuntos, mas esse é um assunto agora exclusivo dos condomínios do mercado imobiliário, Airbnb. Você imagina que você mora num prédio do lado do Allianz Parque, do lado do Palmeiras. E aí um investidor comprou lá 30 apartamentos porque ele vai fazer renda, alugando para quando tem show, para quando tem jogo. E aí, num único final de semana, talvez cheguem 50, 60 hóspedes no seu prédio. Probabilidade, tá? Não estou dizendo que hóspede De Airbnb é bandido. é bandido, mas de probabilidade. Claro. Dentre os 50, 60 que chegam naquele final de semana, qual a possibilidade de ter um que foi lá para olhar a garagem, para olhar a academia, para ver relógio, para ver a rotina de alguém que ele está de olho? Como que os prédios podem resolver esse tema? Porque é um fluxo enorme de estranhos que vão conviver um final de semana, mas talvez um deles foi ali só para... E hoje não é mais tendência, né? Já é uma realidade. É não, realidade. Hoje tem muitos investidores hoje que estão com imóveis disponíveis para isso. O que você acha O que disso? vocês acham? A gente volta na minha opinião, a gente volta pro tema camadas. Quais são as camadas de proteção? Porque a gente fala muito aqui sobre o Airbnb e a gente não está rotulando, a gente está falando do público que é um público temporário. Tem no mundo inteiro. Mas você tem prestador de serviço, você tem visitantes, você tem diversas pessoas que acabam podendo utilizar para pegar a informação. Eu acho que se cada condômino, e olhando a estrutura como um todo, fizer o seu papel de proteção em camadas, eu acho que o coletivo da segurança fica mais fortalecido. Não dá para você, porque mora num condomínio fechado, super bacana, que de casa, apartamento, você ficar com a sua porta aberta. Não dá para você acreditar que não vou aceitar uma câmera, e tem muitas discussões dessas em condomínios, eu sei disso. Não vamos colocar câmera no elevador porque tira a privacidade. Você tira a privacidade de um e expõe a segurança de todos. Então, quando o bem comum ele impera no universo da segurança e há um equilíbrio entre conforto e comodidade e segurança, eu acho que as coisas ficam mais palatáveis. Eu penso que é difícil. com essa realidade de locação por hospedagem, eu acho que a gente
está exposto à vulnerabilidade A maior. gente perdeu aí boa parte da segurança, pouco importa comportamento, camada. Eu acho que por probabilidade. Mas não a dá gente para tá não em- fazer acho nada. que O que você acha, Beni? Primeiro assim, existem regras, não é qualquer condomínio que pode ter locação de Airbnb. Então, aqueles condomínios que têm essa possibilidade de você comprar e colocar e disponibilizar ali, seja no Airbnb ou uma locação para temporada ou curta temporada, você tem que ter uma visão de segurança para isso. Então, não basta você ter um condomínio e falar, a partir de hoje ele virou Airbnb. Não, Mas é o que acontece. você tem que pensar. Então, Os que já nascem com essa, que são concebidos para isso, beleza, eles já têm até às vezes uma entrada, essa aqui é a entrada Independente. para as unidades de locação, essa aqui para quem vai morar, já tem um certo cuidado, mas a realidade é que muitos condomínios passaram a permitir a locação, porque virou praxe, mas sem nenhum tipo de adaptação. Essa é Agora, mesmo aquelas pessoas, Márcio, que locam no Airbnb, elas estão atrás de segurança. E eu acho que é aí que a gente tem que tirar o proveito. Então, quando ela perceber que naquele condomínio que ela está locando, ela vai ter que fazer um cadastro prévio, ela vai fazer uma leitura facial, ela vai ter que cadastrar todas as pessoas que vão entrar com ela na casa dela, a placa do carro e etc. Ela percebe que Já tem deixou um nível a mais de segurança. o cara que ia fazer Se coisa ela está errada. mal intencionada, ele vai procurar um condomínio onde não tenha Mas isso. essa parte, a principal camada é o cadastro. A Exatamente. principal o cadastro. camada. E eu acho que hoje, nesse modelo, né, do Airbnb, o ponto fraco é o É cadastro. o cadastro. Porque você vai lá, faz a locação, às vezes eu coloco, vou ficar um final de semana em São Paulo. Eu levo mais 5, 6. São 5 e 6 aí que eu estou aumentando o meu problema. Então, a Sem camada cadastrar mais... esses 5 ou 6. Isso, a camada mais frágil é o cadastro. E aí você falta- tem um duplo efeito, quer dizer, aquela pessoa bem intencionada vai ficar tranquila e vai falar assim, poxa, que legal, eles têm todas as minhas informações, eles fazem isso para todo mundo, então eu vou ficar mais tranquilo quando eu estiver lá naquele condomínio, naquela locação. E o bandido vai falar, não, aqui não, eu vou pro outro que o outro ali não pede nada. Então o bandido preguiçoso ele não é, mas esperto no sentido de saber, poxa, se aqui eu tenho que dar todas as minhas informações e no outro é só eu dar ali meu nome, qualquer coisa que eu coloco eu posso locar, eu vou no outro onde é mais fácil. O bandido falta do sempre vai cadastro. fazer essa questão do custo-benefício. Eu vou no mais fácil. A Eu vou falta onde do tá. cadastro inibe ou não permite a condição da consequência. Perfeito. E a consequência é a identificação, é a prisão, é o cessar aquela atividade. Ou até criminosa. negar a marginal, locação, porque essa pessoa é uma o pessoa marginal, procurada pela polícia. O marginal é que nem o gato fugindo da É isso, água, né? é isso. É quando você chega lá num cadastro, fala, me dá teu RG, teu CPF, mas me dá aqui, eu tenho que ver. Ele desiste na hora. Ele fala, vou pensar melhor. Eu falo que a parte da segurança numa empresa, ou então a segurança, o plano de segurança em um condomínio, é como você abre a porta. Quantos No final do condomínios, quantos amigos que já sofreram aí furtos, por exemplo, nos seus apartamentos, porque simplesmente falou, pô, você não acredita, chamei um rapaz para mexer aqui no meu banheiro, foi uma indicação aqui do zelador, pô, abri a porta, você acredita que levou tudo? De novo, primeira camada, cadastro, você não fez cadastro, Você não sabe nem acompanhou. quem é a E pessoa. hoje, Ele tirou referência. o Neves comentou das redes sociais. Hoje as redes sociais, nós temos a parte positiva. Eu consigo pesquisar a sua vida. Eu consigo ver se o Neves, ele é um prestador de serviço, sei lá, mexe com antena. Eu vou lá e falo, deixa eu ver como que é, onde que fica a empresa dele. Essa pesquisa prévia, hoje ela é muito fácil. Tá na mão. Agora eu vou contar para vocês um caso, e aí a gente encerra de verdade, mas é um caso que talvez é pra gente pensar também. Todo conceito que a gente tem de segurança. Eu trabalhava num prédio no Morumbi, no Panambi, um condomínio grande, antigo, e que nunca teve problema sério com segurança, até frágil o jeito que eles recebiam as pessoas, tudo. E aí começou a ter uma série de ocorrências no condomínio. Uma série de ocorrências, invasão de apartamento, furto de coisas na área comum. E aí começaram a endurecer os procedimentos de locação, fizeram uma assembleia, proibiram locação por hospedagem.
Inventaram um procedimento esdrúxulo que o prestador de serviço, quando chegasse, tinha que abrir o porta-mala do carro. Eu acho isso... Desnecessário, inclusive. Acho duro de cumprir isso, eu também acho duro, mas enfim, colocaram uma série de processos e depois de meses, quem estava fazendo tudo isso era o filho do morador. E que para ele não tinha dificuldade nenhuma, não tinha barreira nenhuma. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também de que às vezes o bandido está lá dentro, né? A gente está dormindo com o inimigo às vezes. Mas por isso E que aí? a segurança começa por você. Quando eu falo por você, é por você, pela sua família. E aí, esse caso específico é responsabilidade dos pais. Sem Ele dúvida. tem que estar acompanhando, né? Nossos filhos, você consegue identificar comportamento diferente. Seja num prestador de serviço, seja num visitante, ou seja no seu filho. E essas camadas são importantes. Mas é o que eu falo, né? Segurança, você precisa de processos rigorosos. Quem está dentro tem que respeitar os processos. Mas sabe o que eu senti nesse condomínio em especial? Eu fiquei frustrado, tá? Mas eu entendi que era ali também uma acomodação da situação. Se fosse um hóspede, um prestador de serviço, todo o rigor da lei. Como era o filho de um morador, e é morador antigo, todo mundo ali, não, deixa disso, para com isso, puxa vida, esse menino, acho que a família está com algum problema, e aí deram um jeito de acomodar e ficou tudo bem, ficou tudo certo, mas eu percebi nitidamente que era um certo corporativismo, vamos dizer assim, entre os moradores, ali uma autodefesa, vai dizendo, puxa vida, podia ser com o meu filho. Então, sabe, eles foram condescendentes. Não sabe sei se isso é bom ou ruim para a segurança, sabe mais mas um enfim. ponto importante? O que nunca aconteceu comigo. E aí você não se preocupa. E eu ando com carro blindado. E um dia eu estava conversando com um amigo, eu falei, pô, por que você não blinda teus carros, né? Aí ele falou assim, pra quê? Já aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, não. Então por que eu vou blindar? Eu falei, sabe por que nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo? Porque o marginal qualificado, ele sabe que o meu carro é blindado. Ele sabe. De longe ele olha, ele sabe que o meu carro é blindado. Olhando, né, todo esse cenário, é isso. Você tem que se preocupar no que pode acontecer. Que depois que aconteceu, aí você vai só pegar o pano e fazer a limpeza ali, não é? E muitas pessoas não se preocupam. Até hoje, tá? Nós temos amigos, amigas e amigos que vão lá, param o carro na garagem, com preguiça de fechar o carro, coloca a chave no pneu, deixa a chave dentro do carro. Amigos, amigas que vão trabalhar e deixam a chave embaixo do tapete, porque a Dona Maria da limpeza já sabe que fica ali. Ó, cuidado, a Dona Maria sabe. O prédio inteiro também sabe que tua chave fica ali. E é na hora que acontece. O sobrinho da Dona Maria também sabe. E você não sabe nem quem é o sobrinho da Dona Maria. Você tem que tomar muito cuidado numa empresa, num condomínio, quem que você contrata, quem está entrando no seu condomínio. Nós estamos aqui, ó, todos assim, bem vestidos aqui. Quem garante que aqui não é uma quadrilha? Quem garante que eu não estou com uma arma na cintura? E as pessoas vão abrindo as portas. Nós sempre falamos que gentileza gera gentileza. Nesse mundo inseguro, gentileza gera responsabilidade. E que foi o que o Beni falou no comecinho do nosso bate-papo. Hoje, eu não posso segurar o portão para a pessoa entrar. Hoje eu tenho que pegar e falar, boa tarde, tudo bem, amigo? Ó, para se identificar é ali. Ô, gente, a gente já estava almoçando os 4 juntos. Aí o Renato falou, vamos gravar um vídeo e falar sobre segurança e repercutir a matéria de domingo do Fantástico? 5, 7 minutinhos só pra gente dar umas dicas de segurança. 1 hora de conversa. Mas valeu, né? Conversa muito boa. Vai longe, se deixar vai longe. Mas segurança é um assunto sério, estratégico, mas dá para você viver com responsabilidade e com leveza. Mudou muito o conceito de segurança. Sim, perfeito. Antigamente você falava de segurança como algo ruim. Hoje não, hoje você fala com algo como uma prevenção. E você pode viver. Eu falei com o Márcio no outro bate-papo nosso, não estou aqui falando para ninguém assim, olha, agora você não pode mais sair nas ruas.
Não, você pode sair nas ruas, mas tomando cuidados. E são os cuidados do dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade dinâmica, com muitos negócios, mas com muitos riscos. O Beni comentou no almoço conosco que muitas vezes acontece uma ocorrência num bairro nobre de São Paulo. Nossa, a audiência para essa ocorrência é assim, altíssima. Só que essa mesma ocorrência, ela acaba acontecendo num bairro mais simples 15 vezes no dia. Mas não ganha a mesma repercussão. A preocupação nossa com segurança, acho que ela é importante. Nós temos que viver com segurança, mas para terminar, a segurança começa por cada um. Do jeito que você se comunica com os amigos, com a família, com o mundo. E você vai colhendo esses resultados. Boa. Como vai chamar isso aqui? Perfeito.